Anunciação FM e as eleições 2024. Agora 11h03 aqui na Anunciação e continuando, as nossas entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando sempre para você, a gente está fazendo essa sessão de entrevistas. Iniciamos ontem com o candidato Dr. José do União Brasil, hoje o Rafael Piovesan do PL, amanhã ele é Miranda do PSD e no dia 26, quinta-feira, o Vanderlei Largueza do PT. As nossas entrevistas têm duração de 40 minutos, e você pode acompanhar através do seu rádio em 104,9, também através do nosso site anunciaçãofm.com.br, através do aplicativo da Anunciação também, e posteriormente a gente vai avisando você por aqui na nossa programação, também através do YouTube com som e imagem. Então, nosso convidado de hoje é o Rafael Piovesan, ele é barbarense, tem 42 anos, é casado com a Fernanda e pai do Miguel e do Davi. Morou na sua infância na Vila Linópolis e na Chácara São Carlos. Ele estudou no Magui, no Ulisses e fez mecânica no Senai. Começou a trabalhar bem jovem com usinagem mecânica e depois como bancário na Caixa Econômica Federal. Em 2007, formou-se em Ciências Biológicas e continuou os estudos, se tornando doutor e pós-doutor em Zoologia. Também em 2007 começou seu trabalho na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, após passar no concurso para biólogo, ainda que sua trajetória tenha se iniciado em 2002 como estagiário na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Centro de Controle de Zoonoses. Ele foi secretário do Meio Ambiente entre 2013 e 2014, assumiu como superintendente do DAI até 2020. Foi eleito vice-prefeito em 2016 e prefeito em 2020. Rafael Piovesan também é professor convidado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Carlos, a Universidade de São Paulo, a USP. Leciona desde 2008, tendo sido responsável por diversas disciplinas nos cursos de enfermagem, fisioterapia e biomedicina. É orientador de mestrado profissional na USP e tem artigos publicados em renomadas revistas científicas do Brasil e do mundo. Essa é a biografia que a própria equipe passou para a gente aqui do candidato Rafael Piovesan. Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite, agradeço a toda a equipe também. Seja muito bem-vindo aqui na Anunciação. Eu que agradeço a todos os ouvintes, agradeço você, meu xará Rafael aí, todos os ouvintes da Anunciação. É um prazer falar com vocês. Eu vejo como sempre muito produtiva a oportunidade da gente bater um papo com as pessoas, conversar com elas, levar as nossas ideias. E nesse momento, antes da eleição, esse momento eleitoral é sempre algo fundamental, que todo mundo conheça um pouquinho do plano de governo, das ideias que existem entre os candidatos. E eu creio que nessa trajetória a gente tem boas ideias que se conectam a tudo aquilo que a gente conseguiu fazer em Santa Bárbara do Oeste ao longo desses 4 anos, esses avanços que a cidade teve e dos novos desafios que a gente tem pela frente. Nós temos boas ideias para ajudar Santa Bárbara aí nessa jornada. Legal. E a gente quer trazer, Rafael, também nesse momento de entrevista, além, claro, de conhecer as suas propostas, a gente quer conhecer um pouquinho do perfil de cada candidato. Então, eu queria que a gente já falou aqui da sua biografia, mas que você falasse um pouquinho da sua trajetória na política, como é que isso foi entrando, quando você resolveu, foi por acaso, como é que foi? Olha, eu nunca, para ser muito, muito sincero, eu nunca imaginei que seguiria o caminho político, Nunca foi um desejo que eu tinha, Eu sempre trabalhei e me preparei ao longo da minha vida, eu me preparei muito para ser professor universitário, Eu segui o caminho aí e a bibliografia acho que deixa claro isso, Eu segui um caminho técnico, científico, porque eu imaginava que Deus me daria a oportunidade de devolver para as pessoas através, do ofício de professor. Eu devolveria para a sociedade tudo aquilo que eu aprendi através do ofício de professor. Então, eu fui me especializando, Eu sempre gostei muito da biologia, das ciências biológicas, eu fui trabalhando cada vez mais numa área que a gente chama de ecologia, de epidemiologia de vetores. Então, eu fui me especializando nisso. E ao longo da minha carreira, as coisas foram dando muito certo. Me chamavam, fui professor de vários cursos da área de saúde, me chamavam para ser orientador de mestrado, mas em dado momento,
eu tenho uma conversa, na época, acho que 2011, 2012, com o ex-prefeito Denis. A gente bateu um papo na padaria, né, tomando um café. O sonho dele também era, né, se candidatar a prefeito. Na época ele era pré-candidato, né, não tinha nem colocado ainda o nome, mas já existiam rumores, vamos dizer assim. E até naquele dia ele falou assim, eu gostaria que você se filiasse. Eu falei, olha, eu não tenho intenção nenhuma de me filiar, porque eu acho que eu consigo contribuir tecnicamente com tudo isso. E no final das contas ele foi eleito em 2012, 2013 me chamou para ser secretário de Meio Ambiente. Eu não tinha filiação, então continuei com isso, né, muito forte comigo, de ajudar tecnicamente, de ser uma pessoa que vinha da academia, que vinha, né, dessa linha científica. Então nós conseguimos avançar bastante dentro da Secretaria de Meio Ambiente, fazer bastante coisa lá que mudou Santa Bárbara. Colocar ela na rota das cidades com desenvolvimento sustentável, com serviços de qualidade aí ligados ao meio ambiente. Em 2014, surge uma oportunidade. Na verdade, eu tenho, né, a missão de ir ao Departamento de Água e Esgoto como superintendente, porque Santa Bárbara tinha uma situação muito difícil com relação ao tratamento de esgoto. Então, eu acompanhava isso até antes de ser secretário de Meio Ambiente, antes do início do governo do Denis, porque eu era biólogo da prefeitura. Então, eu acompanhava, sabia que tinha um desafio muito grande. Nós tínhamos, há 10, 20 anos, projetos de estações de tratamento de esgoto que não saíam do papel. E isso colocava Santa Bárbara numa situação bastante delicada, porque, no final das contas, a infraestrutura de tratamento de esgoto é uma parte fundamental do desenvolvimento econômico e social da cidade, né? Não é só a questão ambiental. Ela tem ela tem um impacto muito grande na geração de emprego e em muita coisa. E aí eu fui para o Departamento de Água e Esgoto com essa missão, com a missão de entregar 100% de esgoto tratado. No meio do caminho, eu comecei a perceber, eu acho que Deus escreve certo, né, por linhas tortas. Eu comecei a perceber que, olha, puxa vida, eu posso continuar sendo professor, mas parece que eu tenho uma outra oportunidade, né? Parece que essa preparação, inclusive científica que eu tive, ela vai conseguir ajudar também outras pessoas através do ofício político, né? Que é uma coisa que eu nem imaginava. E ali surge, então, a minha primeira filiação. Vou para a eleição em 2016, sou eleito vice-prefeito, né? O Denis é reeleito. Em 2020, aí uma coisa se conectou com a outra. Nós tínhamos um projeto de cidade que avançava a passos largos, né? Como nunca se teve em Santa Bárbara do Oeste. A gente foi deixando para trás tabus, superando desafios. E em 2020, então, coloquei a primeira vez aí o meu nome, né, como candidato a prefeito, à disposição das pessoas. E tive a felicidade de ser eleito de uma coisa que eu nem sonhava, que eu nem imaginava, né, que poderia fazer parte da minha trajetória. E eu sou muito feliz por isso, sou muito honrado por essa minha atribuição agora. Eu me sinto uma pessoa muito, muito agraciada nesse sentido de cuidar de uma cidade, né, que eu nasci, cresci, construí a minha história, a minha família, e que muitas pessoas, né, que nasceram e que vieram para cá também. Então, ter a oportunidade de cuidar de Santa Bárbara do Oeste, para mim, é uma honra muito grande. Para mim, é uma possibilidade de ajudar, colocar um tijolo nessa história, né, dessa cidade fantástica, abençoada que a gente tem aqui. Legal. E como é que você lidou isso dentro de você? Como é que você pensou isso? Porque você que não tinha essa intenção, como você fala, né? De repente ela se filiou como vice. Aí depois chegou em 2020, como é que você pensou? Não, vou me candidatar a prefeito, lançar meu nome como prefeito. Como é que foi isso dentro de você? Olha, eu sou muito determinado e sistemático. Então, quando eu desejo fazer alguma coisa, eu me concentro muito. Eu tenho muita concentração naquilo que eu preciso fazer, né? E acho que o fato de ter sido e ainda ser professor ajuda muito. Então, quando você tem, por exemplo, vai escrever um artigo científico de uma pesquisa, você fica muito focado. Às vezes, são meses durante essa pesquisa que você fica ali determinado, né, na redação,
você está na sua casa, de repente lembra de algum ponto, grava uma mensagem no celular, escreve em algum bloco de anotação. Então, eu tenho uma mentalidade muito determinada. Eu vejo padrões, muitas vezes, quando eu olho para os números assim das minhas pesquisas, e aquilo eu percebo que é uma determinação. Quando nós decidimos, né, e quando o meu nome surgiu com a possibilidade de nós, né, junto com o grupo, avançarmos para uma candidatura, então, a partir do momento que isso se consolida e que se determina, né, a caminhada, eu tenho muita concentração nesse processo. Eu tenho uma mentalidade que eu tenho muito foco, né? Vou pedindo todo dia sabedoria para Deus, mas e eu somo a isso, essa sabedoria, eu peço a coragem e o foco no trabalho que precisa ser feito. Então, eu creio que essa mentalidade, isso, para mim, quando a gente define, é algo que me ajuda muito nesse processo. Como agora, né? Essa mesma mentalidade eu tenho agora nesse processo de 2024. Eu creio que Santa Bárbara tem um caminho de progresso, de prosperidade, avançou em muitos dos desafios que existiam e agora eu tenho muita determinação em ajudar a cidade nos próximos 4 anos, contribuir com ela, para que ela avance ainda mais. Os passos e até essa trajetória dentro do serviço público, essa experiência na gestão, que no final das contas, né, se a gente olhar aí, desde que eu comecei na prefeitura, são 22 anos. Se nós olharmos dentro dos cargos de gestão, eu exerço há 17 anos, 15 anos, né? Então, no final das contas, tem uma bagagem de gestão que ajuda muito a fazer Santa Bárbara, né, no dia a dia do serviço, a você avançar e conseguir contribuir, melhorar a vida das pessoas, saber qual é o próximo passo, entender das questões administrativas que fazem com que a cidade avance. Então, é com essa mentalidade, interiorizando isso, né, essa missão que me foi passada, porque é uma missão para levar melhoria para a vida de todo mundo. Então, com essa missão que me foi passada, eu tenho muito respeito e muita determinação, muito foco nela. Legal. E como que é, Rafael, o dia a dia você sendo o atual prefeito, como é o dia a dia do prefeito? Porque às vezes as pessoas não sabem muito bem o que cabe ao prefeito, o que não cabe ao prefeito, como que o prefeito, será que ele fica lá na prefeitura, será que ele vai para a rua, será que ele vai para algum lugar? Como é que é esse trabalho? Eu começo o meu dia, antes de mais nada, dando o café da manhã para o Miguel e para o Davi. Fernanda, que é minha esposa, ela sai mais cedo, ela vai fazer academia, e eu, lá em casa, fico responsável aí pelo Davi, que tem 6 anos, e o Miguel, que tem 8. Então, cuido deles ali. E depois se eu faço uma atividade física, se eu vou correr, né, vou na academia, logo depois eu já chego na prefeitura. Às vezes, um dia ou outro, escolho alguns dias da semana para visitar obras. Então, a gente vai passando, mas todos os dias, no período da manhã, eu chego na prefeitura, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque você tem uma rotina administrativa, né, de gestão. Você faz reunião com secretários, você tem inúmeros documentos que exigem a sua leitura, que exigem a sua decisão. E é esse um ponto que é importante, né? O prefeito ele tem que ter a sabedoria, a determinação e a coragem para decidir por vários dos assuntos que existem no dia a dia, né? As tomadas de decisão são fundamentais e elas acontecem a toda hora. Não é um dia ou outro. Dentro da prefeitura, você muitas vezes tem que escolher sobre situações que são benéficas, mas você só pode escolher uma. Então, essa tomada de decisão ela é importante, ter a capacidade de analisar, né, os prós e contras de cada uma delas e fazer isso. Então, eu chego na prefeitura, faço isso. Normalmente, eu almoço lá, peço alguma marmitex, até para não perder tempo. Às vezes, saio para almoçar, quando a gente precisa, né? Saio para uma reunião, para outra, e à tarde você tem uma rotina novamente. Em alguns dias eu separo para visitar obras, para acompanhar, em outros faço as reuniões. Eu tenho muita... na verdade, eu gosto muito e facilidade, né, até pela trajetória técnica, conversar com os meus secretários, né, e a equipe toda
envolvida no planejamento de obras, na execução delas. Então isso vamos dizer assim, eu uso bastante do meu tempo para fazer isso, porque eu creio que a minha experiência, né, até da Secretaria de Meio Ambiente e principalmente do Departamento de Água e Esgoto, fiquei 6 anos lá e nós entregamos as maiores obras da história de Santa Bárbara do Oeste. Então essa experiência em articular, muitas vezes tem um órgão financiador, Caixa Econômica, BNDES, ou às vezes as decisões que têm que ser tomadas dentro do trabalho, né, dentro da própria obra, desse planejamento, eu tenho a experiência ali de ter vivido isso, né? Quando você pega uma estação de tratamento de esgoto, que é a Toledos 2, 40 milhões de reais foi o custo dela, e a gente entregou com um valor abaixo do que foi licitado. Acho que talvez seja uma das únicas obras do país que tenha, né, a licitação é a contratação, é o procedimento quando uma empresa vem e oferece um valor para construir aquilo que você colocou lá, né, abriu no edital. A gente conseguiu um valor abaixo daquilo que entrou para a licitação e entregamos 2 meses antes do término do contrato. Então a gente conseguiu fazer uma coisa que transformou a obra Toledos 2 em algo como referência dentro da gestão. Então, 40 milhões, mais a Barrocão, uma obra de 20 milhões, mais a Balsa, mais 10 milhões. Então, só de tratamento de esgoto, aí a gente está falando de 70 milhões de reais e outros investimentos que a gente fez de elevatórios. E essa experiência, essa articulação, acho que ajudou muito no olhar que eu tenho hoje para as obras da prefeitura, para aquilo que a gente está construindo, nas soluções que você tem que ter. Quem constrói uma casa, e o senhor e a senhora que me acompanham, sabe que muitas vezes você tem uma surpresa no meio da construção, né? O poder público também tem que lidar com alterações no meio do projeto. E essa experiência eu acho que ajuda muito, né? Nessas reuniões que eu faço, eu me intero das obras, eu visito elas depois para saber se o que está falando ali, o que a gente está discutindo está acontecendo lá, na ponta, né? Na obra de fato. Então, essa é um pouco da rotina que a gente tem. E depois finalizo voltando para casa e cuidando novamente do Miguel e do Davi, porque a Fernanda estuda à noite. Entendi. Trabalho não falta, né? Não, graças a Deus. Tá certo. 11h21, a gente está conversando então com o Rafael Piovesan, candidato à reeleição pelo PL. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouquinho a gente está de volta para conhecer um pouco mais sobre o perfil, sobre as propostas do Rafael Piovesan. Anunciação FM e as eleições 2024. Anunciação FM e as eleições 2024. Agora 11h25 de volta, a gente continua a nossa conversa aqui com o candidato Rafael Piovesan, dando sequência à nossa sessão de entrevistas, né, com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste. No primeiro bloco a gente conversou aí sobre conhecendo um pouquinho do perfil do Rafael Piovesan. Continuando a falar sobre isso, Rafael, sendo o atual prefeito, como é que você avalia o seu trabalho até hoje? Teve alguns acertos, teve algumas coisas que eu precisava melhorar? Como é que você avalia? Olha, a gente sempre que acorda cedo tenta fazer melhor do que, né? Não tem intenção de errar. Tenta fazer melhor do que fez ontem, né? E amanhã sucessivamente. Mas é claro que você tem que aperfeiçoar e melhorar algumas coisas, né? Você tem que saber que, inclusive, desafios eles mudam ao longo do tempo. E eu falo isso porque nós tínhamos um desafio muito grande em algumas áreas da administração, que hoje você percebe que elas vão se equacionando, a gente conseguiu avançar, nós acertamos muito mais do que eventualmente, né, tenhamos aí errado, e eu acho que o resultado disso é a aprovação que as pessoas né, demonstram pelo nosso trabalho, a aprovação que, visitando e andando todos os dias na rua, eu vejo que as pessoas nos falam coisas boas. E é claro, elas têm boas ideias também, né? Passamos ao longo desse tempo escutando sempre as pessoas. Esses 4 anos foram de aprendizado para que a gente pudesse hoje trazer propostas que se conectam também e fazem sentido com a vida de todo mundo. Então, o que eu olho hoje, eu acho que a cidade avançou. Nós temos uma Santa Bárbara que seguiu um caminho de prosperidade, né, que teve muito progresso
que tem hoje? Novos desafios. Eu creio que essa é o diferencial, né? Hoje a gente tem novos desafios ligados a cada uma das áreas da administração. A gente pode sonhar hoje com o desenvolvimento da região, por exemplo, ali da Ernesto de Silos, com uma conexão com a Bandeirantes. Coisas que lá atrás, em 2020, quando eu trazia, né, as ideias para o desenvolvimento econômico da cidade, para aquela região, falava do loteamento empresarial, que já está, a gente conseguiu colocar ele, né, habilitar ele já está na reta final aí da infraestrutura, né? Daqui a pouco as empresas começam a construir lá, e o outro passo que nós fizemos foi, o outro desafio que a gente criou para nós, no bom sentido, foi fazer uma conexão com a Bandeirantes, que a gente conseguiu agora. Conseguimos, através da liberação, né, do governador, dos seus secretários, de uma boa articulação que a gente tem com o Tarcísio, nós conseguimos essa conexão importante. E aí qual que é o próximo passo? O próximo passo é fomentar agora o desenvolvimento dessa marginal da rodovia dos Bandeirantes, implementar ali os condomínios empresariais, loteamentos habitacionais, e fazer desse eixo um novo ponto de desenvolvimento para Santa Bárbara. Porque ao longo do tempo, né, no futuro, nós teremos ali um investimento e uma questão ligada à geração de empregos, ao fomento industrial, ao fomento de renda, que vai ser fundamental quando a gente olha para 5, 10, 15, 20 anos. Quando você pensa numa cidade, você tem que pensar dessa forma. Então, eu olho e vejo que as coisas se conectam muito, né? Então, como eu avalio o governo? Eu avalio a cidade, eu avalio Santa Bárbara do Oeste, hoje seguindo um caminho, quando a gente compara regionalmente, ninguém gera mais emprego do que nós. Nós temos uma saúde de qualidade que é claro que precisa ser aperfeiçoada, e a gente tem que corrigir eventuais erros, porque acontece. A natureza humana, ela é passível de erro, né? E aí muitas vezes são erros de comportamentais, né? De repente de servidores, são situações onde a gente tem que alterar o contrato, então fazer um aprimoramento contratual para que a cidade continue avançando. Nós temos hoje, na verdade, uma estrutura de saúde, quando a gente olha, que ela é muito robusta. Se você olhar para a região toda, Santa Bárbara do Oeste é uma das cidades que tem uma das melhores estruturas de saúde. Quer dizer que ela acerta em todas as oportunidades? Não. Quer dizer que pronto-socorro não vai ter nenhum dia que a pessoa espera um pouquinho ou que você espera para uma consulta? Não. Mas quer dizer que, ao longo desse tempo, a gente fez investimentos importantes que trouxeram melhoras, né? Hoje eu estava agora cedo numa caminhada. Assim, eu tive uma pessoa que falou, olha, está demorando um pouquinho uma consulta para o meu marido. Então, aí o que é o procedimento? Eu acho que com muita naturalidade a gente faz. Eu preciso entender o que aconteceu para ver o porquê essa demora. Às vezes a consulta, ela está, vamos dizer assim, ela está amarrada com o exame laboratorial. E a pessoa às vezes não sabe. Então você aí tem que fazer uma comunicação adequada, levar a informação para ela. Então, sua consulta é daqui 3 meses porque o médico pediu o seu exame, esperou 3 meses porque ele te medicou, e aí daqui 3 meses você faz o exame e volta para ele analisar os resultados. E aí eu tive outras 4 pessoas que eu encontrei que falaram muito bem da saúde. Falaram, olha, tudo que eu precisei deu tudo certo. Então, a gente começa a perceber que quem passa, por exemplo, para o sistema de saúde, ele avalia muito bem. A mesma coisa para quem vai na educação. Hoje, em Santa Bárbara do Oeste, nós criamos, né, durante esses 4 anos, 3.000 vagas. Quer dizer que não vai ter nenhum momento que a gente não precisa mais investir nisso? Não, claro, precisa manter essa política, porque as mães, os pais, os avós, eles precisam ter a certeza que a criança está indo para uma escola de qualidade, com cuidado adequado, com conteúdo pedagógico, com profissionais cada vez mais antenados e aperfeiçoados dentro da sua profissão. Para isso, na educação, então, o que a gente está fazendo? Nós temos aí uma especialização da UFSCar, que já tivemos 72 profissionais de educação que foram formados, e eu estou falando do curso de pós-graduação, né? Lato sensu, uma especialização em uma das maiores universidades do país, da UFSCar. A gente conseguiu agora um novo convênio,
São mais 150 profissionais que estão já fazendo esse curso de especialização. Nós queremos ampliar isso para 300. Nós queremos, se for possível, todo profissional que trabalha na educação ter uma especialização nessa área. Melhorar o conteúdo pedagógico, melhorar o material disponível, ampliar as nossas escolas, fazer a cobertura dos pátios, que a gente já fez em uma dezena, aí, talvez até mais, para que as crianças possam brincar, até nos dias de chuva, para que elas tenham conforto térmico, colocar e avançar, né, no material didático, na estrutura das salas de aula com climatização, melhorar e aperfeiçoar o atendimento às crianças do transtorno do espectro autista, né? Aquelas mães atípicas têm que saber que a gente está trabalhando duro para entregar estruturas cada vez melhores. Então, é esse caminho de evolução que a cidade vive. É esse o pressuposto da gente colocar o nosso nome mais uma vez à disposição, né? De conversar com as pessoas, olhar e falar, olha, a gente avançou muito. As pessoas reconhecem isso. E agora a gente tem novos desafios pela frente. Esses novos desafios, nós temos ideias que se conectam a esse momento especial que Santa Bárbara vive. Uhum. E como você tem falado, né, são novos desafios, são desafios diferentes dos anos do primeiro mandato, de 4 anos atrás, né? Exatamente. E agora esses novos desafios, pensando se reeleito, iniciando lá 2025, quais são as primeiras coisas que você pensa? Não, isso daqui precisa dar uma atenção especial já de início do mandato, já vou começar por aqui. Tem algum ponto? Tem, inicial? eu acho que você sempre tem os pilares da administração pública, né? Saúde, educação e segurança. Veja, fazendo o caminho inverso, a segurança em Santa Bárbara tem sido destaque, né? Porque ela tem alcançado aí números extremamente valorosos dentro da segurança pública. É uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, é uma das mais seguras do Brasil. Então, o que isso me demonstra? Nós estamos no caminho certo. Temos que ampliar as câmeras de vídeo monitoramento, fechar essa muralha virtual da cidade. Nós já saímos de 120 câmeras e estamos com 236. Continuar os investimentos em novas viaturas, continuar comprando armamentos e equipamentos de proteção, coletes, escudos para os nossos guardas, continuar contratando e ampliando os nossos servidores, os guardas municipais. Então, esse é um passo importante para que Santa Bárbara mantenha esse patamar de segurança pública. Nós temos a educação, então continuar investindo na geração de vagas em creche, ampliar as nossas escolas para acomodar, inclusive no regime integral, um maior número de alunos. Nós já temos bastante, mas precisamos avançar nisso. Sabemos desses desafios, continuar aperfeiçoando os nossos profissionais da educação através dos investimentos, né? Como eu falei aí, junto ao Fiscar de especialização, trazer material didático diferente, trazer energia, né? E oxigenar todo esse trabalho, porque a educação ela é uma das pastas aí fundamentais. Ela exige um investimento e o entendimento de que ela está em constante mudança. É esse o patamar que nós temos. Essa articulação, eu acho que a gente tem feito muito bem, tanto é que os resultados são muito valorosos também com relação ao IDEB. Nós temos um dos melhores IDEBs aqui da região. Isso, se você considerar que saiu de uma pandemia 2 anos atrás, nós estamos falando para quem é pai, para quem é mãe, para quem trabalha na área de educação, para quem viveu a pandemia, sabe do que eu estou dizendo, né? Nós saímos de uma pandemia onde todo o rendimento das crianças foi colocado à prova. E hoje a gente tem um cenário muito favorável. Santa Bárbara está entre as melhores aqui da região com relação ao IDEB. Nós queremos retomar aquele patamar que existia, que em nenhuma cidade foi mantido. Por quê? Porque nós tivemos a pandemia. Então, a realidade é essa. O que nós temos na saúde, aí você me perguntar, né? Eu falei dessas 2 áreas, aí na saúde a gente tem agora, como ação imediata, colocar em funcionamento o Cidade Saúde, que é um prédio ali do lado do Atacadão, com inclusive um terminal rodoviário, que a gente, né, um terminal de integração que a gente tem ali na Avenida Santa Bárbara. Para quem passa ali, vê um prédio de 4 andares, aquele é o Cidade Saúde. Para lá nós vamos levar o dobro da capacidade de especialistas. Para quem passa aqui pelo Centro de Especialidades, na Graça Martins, nós vamos ter o dobro de consultórios lá disponíveis
para ampliar o serviço e o atendimento das pessoas. Nós vamos ter farmácia lá que vai atender em horário expandido, né, estendido. Nós vamos ter lá o número de todos os serviços de saúde que estão espalhados, né, e ficam, de repente, em vários pontos da cidade. Vai ficar em um lugar só. E a gente vai ter um centro cirúrgico para pequenos procedimentos que são feitos no dia. Aqueles que a pessoa não precisa ficar internada, vai ter uma sala de internação, mas ali a gente vai trazer pela primeira vez um centro cirúrgico que é para fazer pequenos procedimentos durante o dia. Isso vai ajudar muito a tirar da fila o que a gente muitas vezes acaba vivenciando com relação a esses procedimentos que são do Estado. Uhum. Então, aquele é um prédio que uma das primeiras ações que nós vamos fazer, né, durante esse final de ano e já no início do ano que vem é colocar ele em funcionamento, estruturar, tem toda a parte de equipamentos, ele é um prédio muito grande, tem 4.000 metros quadrados lá. Para quê? Para que o mais rápido possível ele comece a atender as pessoas. Uhum. Aquela é uma mudança de concepção de saúde. Nós temos as UTIs pediátricas, que começou, inclusive, né, a obra de construção no Hospital Santa Bárbara ontem. Deu início ontem a algo que é tão sonhado na vida dos barbarenses, né, que fez parte aí do desejo de muita gente. Trazer para cá esses 10 leitos de UTI pediátricos é algo que todo mundo sonhava. E nós, através de uma boa articulação com o governo do Estado e uma boa articulação, né, um convênio muito produtivo com a Santa Casa, a gente vai colocar ele o mais rápido possível em funcionamento. Então, a obra começou, são alguns meses para a gente terminar. É uma obra que exige, vamos dizer assim, uma construção específica dentro de um hospital que está funcionando, mas ali a gente vai ter pela primeira vez 10 leitos de UTI pediátricos públicos na região. O único local que nós temos é, de repente, Campinas, Sumaré. Aqui nunca teve, nenhuma cidade aqui da região próxima a nós tem, e a gente vai trazer para lá. Então, esse é o primeiro procedimento, né? Se você perguntar logo depois da eleição, ainda na saúde, o que eu vou fazer? Eu vou dar ordem de serviço, né? Vou dar autorização para a gente fazer a licitação dos novos complexos de saúde, que a gente já tem conveniados, já temos o recurso, já temos o projeto executivo. Então, para contratar a empresa, precisa dar ordem de serviço, vou fazer isso. Né? Para o desenvolvimento econômico, vou dar a ordem de serviço do Distrito Industrial de Silo, que é a primeira etapa do asfaltamento lá, tem que esperar passar a eleição. Então, a partir do dia 7 de outubro, nós vamos iniciar e vou dar a ordem de serviço para a gente começar a fazer o serviço de infraestrutura lá. Para quem conhece ali no Distrito Industrial, Santa Rita, Inocop, que nunca teve asfalto, nós vamos ter uma remodelação, inclusive da rodovia ali, Ernesto de Silo, vai trazer muito mais segurança, faz parte desse investimento, né, nessa interligação lá com a Bandeirantes que a gente falou. Então, essas são ações aí que no dia seguinte à eleição a gente já vai poder, tomar. Certo. Rafael, eu queria trazer alguns temas aqui, uma espécie de um ping-pong, trazendo alguns temas, e você falar algum ponto dentro do seu plano de governo sobre isso. A gente já falou sobre saúde, educação, segurança, falamos um pouco de tudo, na verdade, né? Mas para citar algumas coisas, um tema aqui, cultura. Cultura, nós vamos manter todos os grandes festivais, fazer a reforma do Barracão 8, lá da usina, construir um novo teatro de arena, reformar a biblioteca Léo Salum. Essas são algumas das ações e implementar um projeto que chama Palco Aberto, onde a gente leva eventos culturais para toda a cidade. Legal. Meio ambiente. Meio ambiente, nós já avançamos bastante na coleta seletiva, né? Saímos de 70 para 300 toneladas. Nosso objetivo é subir ainda mais, chegar em 350, 400 toneladas, ampliar, né, o acesso das cooperativas a esses recursos, fazer algo que deu muito certo em algumas cidades, né, do Paraná, inclusive, alguns bons exemplos que nós temos, que é trocar o material reciclado, né? A pessoa recicla na sua casa e depois, em alguma horta conveniada, ela troca isso por uma hortaliça. Então, esse é um projeto legal. Nós vamos continuar a política de arborização urbana. Nós temos aí o Plano Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, que já está sendo desenvolvido na cidade. Ampliar a geração de energia através de placas fotovoltaicas, levar espaços, como a gente construiu, e são pelo menos 30 locais, onde nós construímos áreas de qualidade de vida, que ajudam na melhora do clima, que trazem segurança, que as pessoas conseguem levar os seus filhos para brincar, porque tem um playground, tem um aparelho de educação física lá para ela poder aproveitar.
qualificar, através do projeto Qualivida, as atividades esportivas nesses locais. Então, meio ambiente é uma área que a gente tem muito vigor para falar, que a gente gosta muito e que Santa Bárbara é uma grande referência. Legal. Tecnologia? Olha, nós temos feito, eu acho que a tecnologia a gente tem que pensar de uma maneira global e da articulação que ela traz para a cidade. Então, a gente tem desde, por exemplo, geração de energia fotovoltaica em todos os prédios que nós estamos construindo. Então, ela se articula, né? Essa tecnologia, inovação se articula com o meio ambiente, ela se articula através dos espaços que a gente coloca o Wi-Fi, como nós colocamos nos ônibus, toda a frota trocada com ar-condicionado, né? Com carregador USB, com Wi-Fi lá dentro, para a pessoa poder acompanhar. Então, é uma conexão com vários aspectos, com várias áreas da administração pública. Nós vamos fazer agora, né, algo importante, que é a identificação facial dentro dos ônibus. Então, isso se conecta com tecnologia e se conecta também com segurança pública. Se a pessoa tiver algum tipo de restrição, ela vai ser identificada ali. Vamos levar isso para outros locais, aperfeiçoar o nosso sistema tecnológico também de segurança nas escolas. Nós vamos trazer aí, através da muralha virtual, o acompanhamento, né, de qualquer tipo de infrator aqui na nossa cidade. Isso já tem dado muito certo. Nós vamos levar para a usina Santa Bárbara também a possibilidade de nós criarmos ali um hub de tecnologia. Então, nós temos aí o fomento a essa questão das pequenas empresas e do ramo tecnológico, que faz parte, inclusive, do nosso plano de governo. A gente vai fomentar isso daí, trazer essa possibilidade para que eles usem espaços públicos, né? Para que tenham essas startups de tecnologia, utilizem esses espaços para poder avançar, gerar emprego e, de repente, trazer grandes empresas, né, para a nossa região. Legal. A transparência na gestão em relação aos gastos públicos? Olha, a gente sempre teve compromisso com isso, né? E eu acho que se consolida com o fato que o próprio Tribunal de Contas, nas duas contas que analisou 2021 e 2022, já aprovou as nossas ações. Lá tem um item específico, que é o acompanhamento e a transparência do setor público, né, da administração pública com relação à prestação de contas. Nós vamos ampliar sempre que necessário, cumprindo rigorosamente a lei com relação ao acesso de tudo isso. Fazemos aí todos os relatórios e apresentações, né, na Câmara dos Vereadores, dos relatórios da saúde, do relatório da administração como um todo. Então, essa acessibilidade, inclusive no site, nós facilitamos. A pessoa pode ter acesso lá aos balancetes, que a gente chama, que são os boletins contábeis aí da prefeitura, consegue acompanhar. A pessoa pode ter acesso através, né, do protocolo, da lei de acesso à informação. Então, esse é um componente fundamental aí para que a gente apresente para as pessoas de forma segura, responsável, onde nós estamos fazendo os gastos e como a gente tem feito. Legal. E a participação pública? Você escutando o povo? Essa participação a gente tem. Primeiro, nós temos, vamos dizer assim, o que me deixa muito feliz é sempre a participação, por exemplo, na rádio municipal. Então, as pessoas sabem que nós estamos lá todas as sextas-feiras e isso é uma grande oportunidade, né? Não é só quem liga lá e fala com a gente pela rádio, deixa uma pergunta, é também quem vai lá. Tem muita gente que aparece lá, fica aguardando o finalzinho para conversar. Eu tenho, assim, eu acho que, né, às vezes as pessoas pensam que o prefeito tem uma rotina diferente. Eu continuo indo na mesma padaria, levo meus filhos no mesmo lugar, levo eles ver os dinossauros no Parque dos Ipês quase todo final de semana. Então, esse contato com a população, sou eu que respondo, por exemplo, rede social. As pessoas acham, às vezes, que não sou eu. Eu que respondo, eu que muitas vezes pego o telefone para ligar, para conversar. Então, graças a Deus, esse entendimento da proximidade, da relação com as pessoas é algo que vai muito além de, por exemplo, você acompanhar só uma obra, de você passar na obra e conversar com as pessoas ali. Isso é muito legal e a gente faz na rotina. Mas o fato de também ir no mercado, de ir no açougue, de passar na padaria, de ir almoçar, né, nos lugares aí, de andar no centro, de ir lá no Parque dos Ipês, de ir numa área de lazer, né, com os meus filhos, de correr, de continuar jogando bola com o pessoal, me traz aí a sensação de que as pessoas têm um acesso muito, muito fácil
conosco, né? É claro que, eventualmente, uma pessoa de um bairro, de outro, não nos encontra todos os dias, mas eu faço questão de sempre fazer visitas, né? De continuar mantendo as reuniões e de dar o acesso do nosso gabinete para qualquer pessoa que precisar. Certo. Legal, chegando no final do nosso tempo aqui, quero agradecer, Rafael, a sua presença aqui, trazer um pouquinho do seu perfil, da sua história, da sua vida na política, das suas ideias, das suas propostas aí para o governo. E para a gente finalizar, então, as suas considerações finais. Olha, eu quero dizer para todos que nos acompanharam, né, agradecer aqui você, Rafael, a Rádio Anunciação, dizer que nós temos muita energia, muito foco em trabalhar pela cidade nos próximos 4 anos, faremos novos complexos regionais de saúde, manteremos os investimentos na segurança pública, na educação, né, no desenvolvimento econômico. Santa Bárbara do Oeste se tornou sinônimo de qualidade de vida e esse compromisso as pessoas podem ter certeza que eu vou manter todos os dias do nosso trabalho. Vamos avançar cada vez mais, temos boas ideias, na sua casa deve estar chegando aí o nosso plano de governo e eu quero dizer para vocês que ele foi pensado com muito carinho, com muito respeito por aquilo que as pessoas desejam, né, e ele se conecta a tudo que a gente fez ao longo desse tempo. E manter esse compromisso com a nossa cidade, né, com aperfeiçoar e melhorar, fazer com que Santa Bárbara se torne cada vez mais um lugar melhor para todos nós, né? Compromisso com as pessoas, olhando no olho delas e falando da cidade que a gente deseja para o futuro. E sempre tendo a coragem e a determinação para tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Com essa bagagem, essa história, não só técnica, mas também na administração pública. Com a seriedade de um governo que entregou muito nesses 4 anos. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e dizer para vocês que eu tenho muita alegria em poder compartilhar um pouquinho com vocês nessa campanha, um pouquinho da nossa história e, mais importante, um pouquinho do que a gente quer fazer. E deixar um abraço aqui, eu sou Rafael Pelvezan, 22. Tá certo, obrigado então mais uma vez. Você continua então acompanhando as entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Rafael. Obrigado a toda a equipe também. Bom final de campanha, reta final de campanha, né? Bom final de campanha para vocês. Obrigado. Então. Deus abençoe a todos. Anunciação FM e as eleições 2024.